que apresentar aqui uma das obras pouco conhecidas, que é de Ernesto Bozano, Os Enigmas da Psicometria, né? A psicometria, para muitos que não conhecem, ela é uma modalidade, vamos dizer assim, da clarividência, né? Ela está ligada à clarividência, à psicometria. Mas a nossa observação hoje será em torno da morte. Por que a morte? O porquê da morte, ou melhor. Porque muitos acreditam que a morte encerra a vida, né? E que não se preocupa, não tem por que se preocupar com a morte, porque a morte ela traz um sentimento ruim, ela traz a tristeza, a desolação. E claro, como o homem, infelizmente, também é uma questão cultural, nós não vamos deixar de fazer essa observação. A crença na imortalidade da alma também é uma questão cultural, porque um povo onde a cultura é baseada nas questões dogmáticas, ela não pode dar à sociedade uma segurança, um equilíbrio e uma esperança de algo após os despojos mortais. E claro, a gente não pode tudo estar atribuindo só aos espíritos desencarnados, que todos nós somos espíritos, mas também há o espírito encarnado que, ao encarnar, ele esquece das suas percepções, das suas lembranças da vida pós-morte e acaba se enegrecendo com as ideias mortais, né? E claro, a tendência desses povos é cada vez mais se denegrir, se atrasar, porque quanto mais o homem absorve as ideias ilusórias, mais ele tende a se escravizar o corpo. Leon Denis, ele diz que quanto mais o homem materializado, mais ele faz do corpo o seu túmulo, porque ele se enterra, e é uma pura verdade. Cada vez que a gente alimenta as ideias do nada existir e do apego à matéria, porque vale lembrar que o apego à matéria não está ligado só aos bens físicos, mas tudo que leva o homem a não visualizar que existe sempre algo após morte e que essa vida dará a ele outras possibilidades, os seus sonhos, as suas ideias, as suas conquistas, elas não morrerão no físico. Mas isso é um aprendizado diário. Diário. Foi por isso que essa semana aqui na nossa instituição nós estávamos conversando. Fazer o bem não é só o essencial. Não dá ao homem o que ele necessita. O bem é uma parte daquilo que ele precisa, que ele necessita para, ao retornar à sua vida extrafísica, que é a real, porque nós vamos deixar de reencarnar um dia, é necessário dizer, porque é isso que disseram os Espíritos. Sabe lá Deus quando, mas longe. É fato. Mas só o bem não estabelece ao homem, após o desencarne, uma situação melhor. Porque e também só o desenvolvimento intelectual. Então nós temos que ter essas duas visualizações, o bem
e a razão. Porque o bem é aquela questão, eu tenho muita boa vontade, mas não ajuda. Não sabe ajudar. Porque a boa vontade, ela só vem de ato, mas ela não reflete. É mais fácil uma criatura de má vontade ter mais êxito, porque uma criatura de má vontade com conhecimento tem mais êxito do que aquela de boa vontade. Sem conhecimento. Porque ela atrapalha, ela não sabe as diretrizes, ela não tem como atuar porque ela desconhece. Isso tanto no corpo físico como fora dele acontece, não nos enganemos. Não nos enganemos. Porque se nós somos espíritos, a nossa estadia ela é perene. Não vai mudar. Ou melhor, o nosso estágio ele é perene. Então, não é pelo fato de largarmos o corpo, como muitos acham, que o espírito vai virar Vossa Excelência, como diz Carlos Bernardo, ou que o espírito sabe tudo. Não é por aí. Assim como não é pelo fato de estar na instituição, de fazer o bem, que nós estamos aptos a lidar com determinadas situações. Necessitamos estudar, né? Até para nos aliarmos a espíritos que, enquanto no corpo físico, buscou essas informações. Porque dizem por aí, né, criaram essa ilusão de que o espírito de luz, ele não buscou se esclarecer, ele se tornou espírito de luz pela boa vontade de Deus, né? Ou então porque Deus o escolheu, não, você vai ser um espírito esclarecido, vai saber assim, vai saber assado, como diz outro, né? E aí você vai ajudar o seu semelhante. Não é, a coisa não é isso. Aí que eu estava fazendo uma reflexão ontem, que antes eu fazia sempre essa colocação, que ao desencarnar, os espíritos recebem de nós energia como se fosse flores. Mas aí, olha a questão vindo a ser esclarecida. Isso é uma colocação esdrúxula para o espiritismo, que é uma ciência grandiosa. Não existe isso. O que existe, a colocação científica e moral, é que o espírito recebe energias benéficas. Esses são os termos adequados. Olha aí a questão dogmática. O espírito não recebe flores, o espírito recebe energia. Assim como nós recebemos dele, nós também damos. Então, onde quer que o espírito esteja, de acordo com a vibração que façamos direcionada a ele, seja de bom ou de ruim, ele recebe como energia que, de acordo com a sua evolução, ele pode rejeitar ou receber. Olha aí. Então, tudo isso são termos e visões que nós aprendemos com o estudo. Nós não aprendemos pelo simples fato dos espíritos vir dizer, não é assim, o espírito recebe dessa forma, o espírito age dessa forma, não. Além do mais, nem tudo Deus permite que tenhamos informação. Nem tudo. É necessário que o homem tenha a força de vontade de buscar. Então, por que ainda se movem sentimentos desesperadores referente à morte? E diga-se de passagem que muitos espíritas acham isso, viu? Diga-se de passagem. Muitos espíritas ainda têm a morte como uma situação horrorosa. Em povos antigos, né? Esses povos tomavam a morte como uma festa, porque muitos deles já se davam com os espíritos, e eles sabiam que os seus entes queridos, ao largar o corpo, estavam vivos, e não era motivo de tristeza, assim de alegria. E está lá no livro dos espíritos, na questão da encarnação e desencarne, que para os espíritos é muito mais doloroso encarnar do que desencarnar. Porque o espírito, quando reencarna, ele vai tomar um corpo
para passar por diversas situações, infelizmente, de acordo com o seu passado. E o desencarne é a libertação nossa, porque o espírito, mesmo ele sendo ignorante, mas ele está liberto do corpo, que é um peso. Não vamos dizer que não, mas é. Então, eu vi uma reportagem essa semana de um profissional que ela dizia o seguinte, que as pessoas não estão ainda preparadas para se dar com a morte, para lidar com a morte. Mas a questão é essa, que as pessoas não querem saber. Não é que elas não estão preparadas. Olha que no início nós falamos que a morte também é uma questão, que a crença do espiritismo na imortalidade da alma é cultural. Então imagine um povo que se arrasta com ideias de que o homem é um pó, que do pó ele veio, para o pó ele irá. Olha, há muito tempo isso. Do pó nós viremos, para o pó nós iremos. Do pó nós viemos, para o pó nós iremos. Imagine. Ah, mas quando desencarna uma pessoa, a colocação dela feita foi essa. Quando nós temos na nossa família uma pessoa que está doente há anos, nós já estamos nos preparando para a morte daquela pessoa. Mas quando morre uma pessoa, uma criatura que é jovem, né, que está na plenitude das suas ideias, é injustiça, né? Para essas pessoas é injustiça. Porque é como também outro dia a criatura estava dizendo, eu quero que faça por mim em vida, porque em morte nada eu vejo. Mais uma colocação materialista. Por que em vida? Porque morreu, acabou. E acha que os benefícios que será dirigido a ela só pode ser no físico. Fora do corpo ela não vai receber esses benefícios, porque só se admite esses benefícios o pegar, sentir, ver e cheirar, né? E aí desencarna, fica como muitos, suplicando, implorando, porque muitas dessas obsessões também são espíritos que se revolta com certos encarnados que não admite a imortalidade da alma. E Deus permite, como inteligência suprema que esses espíritos fiquem, como Jesus dissera, nós nos devemos uns aos outros e nós nos acotovelamos. Essa ideia que se criou aí, que diz que tira espírito e leva para não sei aonde, eu desconheço. Porque estudando o livro da codificação, se vê lá que os espíritos disseram a Kardec que nós estamos aqui para nos esclarecer uns aos outros. Então eu não sei de onde tirar essa ideia de que os espíritos são tirados do campo do médium e levados para não sei aonde. Uma que já criou essa historinha de que Jesus, na época de Jesus, o lunático que era tomado de uma obsessão gravíssima, quando esteve no momento em que Jesus se deparou com ele, Jesus fez uma desobsessão, lançando energia para que esse espírito se afastasse. E nesse momento ia passando alguns porcos, e esses espíritos, segundo diz a história, que se precipitaram nos porcos. Foram 2.000 porcos. Pois é, então até aí a história é contra algum dos porcos, que tomou um prejuízo daquele. Jesus não pagou. Né? Jesus não pagou. Agora vamos para a questão moral. Né? Qual é o fundo moral? O fundo, né? Qual é o aproveitamento que se teve nisso aí? O
que essa história passa referente a benefício moral desses espíritos? Nenhum. Então Jesus era insano? Jesus não viu que esses espíritos também eram seus irmãos? Que eram espíritos que estavam desequilibrados, desajustados, que também necessitava de esclarecimento tanto quanto o lunático, o encarnado? Então, o que se precisa é raciocinar. Porque Jesus não era imbecil, não era retardado e não era bode expiatório de ninguém. Jesus foi um homem como nós, porém, um espírito com elevação maior. Mas reencarnou como manda as leis físicas. Tinha também as suas visões. Ele próprio dissera: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço. Ele quis dizer que todos nós temos mediunidade, todos nós temos potencialidades, e nós podemos, mas essas potencialidades, elas só podem ser bem direcionadas, não é que ela vá se desenvolver, porque em nós já está desenvolvido, porque é uma potencialidade que pertence independente de qualquer ideia religiosa, de qualquer filosofia, enfim. É um atributo nosso. Foi Deus que deu. Então, o que nós precisamos é estudar para saber como Jesus queria explicar essa questão que vós sois deuses. Porque a mediunidade faz prodígios. Né? A mediunidade. Que quem muito aí anda querendo banir, né, a mediunidade, que eu nunca vi se falar de espiritismo sem mediunidade. Eu nunca vi falar de espiritismo sem espíritos. Eu nunca vi falar de espiritismo sem obsessão. Os princípios da doutrina espírita se baseiam por isso. Mas se criaram ideias pessoais e lançaram como espiritismo. Isso não é espiritismo, isso é outra coisa. Então, a partir do momento em que o homem passa a buscar informação sobre a vida após morte, primeiro que ele tem a consolação nos momentos difíceis da sua vida. Porque o que leva o homem ao desespero é saber que vai morrer. Observe, quando as pessoas estão doentes. É aquele desespero que eu vou morrer, e aí os familiares entram também no desespero que fulano vai morrer. E se morrer? Segundo dizem, porque a morte não existe. Entre o morrer e a morte há uma diferença. A morte é o desencarne do espírito, é o largar do corpo. E o morrer é cessar a vida por um todo. Olha aí, está vendo que os termos, eles têm a sua importância? Nós não podemos abdicar deles, porque caso contrário, nós levamos o espiritismo e também nos tornamos criaturas místicas. As colocações, ela tem sua importância para o fundo do que vai se colocar. Então o espiritismo, ele não pode ter colocações pessoais baseadas em dogmatismo. No acho, porque eu vi assim, porque eu estudei assim, da mesma forma que o homem que muito estuda no físico, isso não vai dar a ele segurança da vida pós-morte, ou vai livrá-lo das situações morais. Ele se preparou em termos físicos, mas em termos espirituais ele é ignorante. E até em muitos aspectos físicos ele também é ignorante. Porque as suas ideias, elas são preconcebidas e são ideias arrumadas. Elas não fogem da análise mais ampla feita por ele. Ele está sempre envolto das ideias de outrem. É por isso que o espírito, ele é um potencial, porque ele tem como tirar daquelas informações as suas elaborar as suas próprias perguntas. Ele tem. Mas o que nós vemos é o contrário. Da mesma forma, é aqui, ó, os enigmas da
psicometria. Por que não se acredita que o homem possa diagnosticar uma enfermidade em outrem? Mais uma vez, devido à crença da não existência dos espíritos. Se a criatura está vendo espírito, está sentindo, o espírito está sentindo as sintomatologias, né? Não é que existe espírito doente, mas uma revisão a ser feita. Existem espíritos ignorantes, que é o que está lá no livro dos médios espíritos. E acha-se, segundo eles, os psicólogos, diz que é coisa da mente, é psicológico. É do psicológico mesmo. Agora só que é do psicológico de uma inteligência que não está se vendo, não é abstrata. Diga-se de passagem, que o espírito não é abstrato, o espírito é concreto, é o ser existente, né? E não que se acha que é uma coisa da mente. E é por isso que vivenciamos os quadros obsessivos gravíssimos. Primeiro, que parte da família. Eu não posso admitir, como eu não admito, ali está minha mãe, ela está passando um processo obsessivo, né? A família acha que é um problema psicológico. Eu não entro na faixa porque eu não estou aqui para perder tempo, né? Eu trabalho com desobsessão, 365 dias eu me dou com a obsessão. Eu sinto no meu corpo os miasmas dos espíritos sofredores. Eu busco desenvolver o meu intelecto nesse área, então eu não posso admitir que pelo fato da criatura estar sentindo dores terríveis, vendo espírito, sentindo espírito, que seja psicológico. E entrar na faixa de pessoas assim. Mas o que nós vimos é que muitos espíritas acham isso. A situação não é boa, diga-se de passagem, viu? Não é boa, não. Temos que ter amparo dos espíritos, também o nosso trabalho de estudo, porque o espírito não vai ficar toda hora dizendo o que tem que se fazer. Uma das maiores pesquisas auxiliada pelos espíritos é a água. Muitos desconhecem que a água tem um grande potencial na questão da obsessão. Olha aí. Será que a desobsessão só é a imposição das mãos? Está lá no livro da codificação? Kardec fez essa colocação? Não. Lidar com a obsessão é uma coisa difícil, porque muitas das vezes os sintomas, eles se caracterizam como sintomas físicos. E o estado perturbatório desses espíritos são tão grande que, mais uma vez dizendo, se você não tiver um amparo espiritual, porque ninguém faz nada sem os espíritos, é esclarecido, viu? E sem a busca de estudo. Porque só os espíritos não fazemos muita coisa. Só os espíritos, eles não podem fazer muita coisa. O encarnado tem que estar envolto de estudar, que é para, nesses estudos, os espíritos encontrarem princípios que possa dar a ele subsídios para ele atuar. Tem essa questão. Então não vamos por aí não. Porque, infelizmente, criar esse tabu de que médium, dirigente, não estuda. Os livros da codificação, eles não têm que ser pegos para ser pesquisados, para ser avaliados. Não, a questão é, chegou no centro, sentou, ouviu, deu passo e vai embora. Não é por aí. Vamos colocar os pontos nos i, que a coisa é muito mais complexa. Então, se dar com obsessão é uma coisa séria. Não é por aí não. Então,
a gente vê aí o quê? Nas questões psicometra, aqui tem uma médium que ela tem problemas sérios físicos, mas nem por isso a sua mediunidade deixou de se apresentar. Um médium notável de psicometria. Muitos não sabem o que é psicometria, que é a percepção através de um material pertencente a uma pessoa e que o médium capta toda essa impressão e explica o que ocorre com o dono desse pertence. Um médium notável, porém doente. Mas nem por isso a sua mediunidade deixou de ser exercida. Por que não se acredita nisso? Porque muitos médios andam no caminho da loucura, sendo tomado como louco, sendo uma loucura mais obsessiva do que orgânica. Primeiro que os próprios familiares não buscam informação, já parte daí, né? Os próprios familiares não acreditam, tomam a criatura ou como louco ou como surto psicótico, que é aquele de momento e a criatura volta em si, segundo ele, diz que é surto psicótico. Primeiro vem a sociedade tomada de uma ideia dogmática, só o homem não se manifesta em aspecto nenhum, só no físico, para aqueles que acreditam que existe algo após morte, né? Não é necessariamente que ele acredite em espírito. Acreditar em espírito, e que nós somos espírito, é reflexão íntima, é crença íntima de cada um. Ninguém vai fazer com que o outro acredite em algo sem que ele não queira. Então, da mesma forma, eu acredito que existe espírito. Ele pode acreditar que existe espírito, mas ele não acredita que o espírito se comunica. Que é a questão das ideias dogmáticas. Existe sim, para muitas dessas criaturas, que existe algo após morte e que alguma coisa existe. Mas essa alguma coisa, ou ela fica estacionária, ou ela fica em determinado lugar, como muitos dizem. Deus põe a ele em bom lugar. O lugar que ele está muito bem é aqui no físico. É aonde ele está que ninguém está vendo. Né? Então, por que se cria todo esse estado de perturbação? Devido à crença de cada um. Quanto vê o Natal, né? Não que não. O Natal é festa íntima de cada um. Né? E o lucro, muito bem o lucro. Eu chamo de festa íntima. Pô, festa pessoal. Porque não tem nada aí referente ao estado moral do homem, muito pelo contrário. Aí que eu vi uma intuição. Quanto mais o homem se engana, mais ele sofre. Quanto mais o homem permanecer nas ilusões, mais ele vai permanecer no sofrimento. Porque tudo isso vai passar. Não tem ele nada que seja sólido para nos momentos de desespero ele possa usar e refletir. Porque os fatos estão aí, só não vê quem não quer. Quem não tem na sua família, quem esteja passando pelo alcoolismo, pelas drogas, em todos os aspectos. Porque acha que droga é só a droga em alto potencial, né? Mas o fumo, o cigarro, o fumo, a cachaça, as roupinhas sensualistas, como
eu estava vindo para aqui e estava fazendo uma reflexão. O quadro de obsessão apresente em nossa casa a gente não vê. Os nossos adolescentes começam pelos processos de sensualismo. Pelas roupagens, pelos cabelos, enfim, o que se chama de personalidade. E aí começa. Ah, mas isso aí é estilo de cada um. É, realmente. O estilo, ele é visível. Agora, existem as questões que nós não queremos observar. E aí se pergunta, por que fulano adentrou por esse caminho? Na verdade, em casa já estava desenvolvendo. Os pais que fecharam os olhos. Né? Os pais que fecharam os olhos. O pai que fechou os olhos, não. Se o pai era cego, ia fechar o quê? Né? Então, a gente precisa aprender a usar o raciocínio. E a doutrina espírita, pelo menos isso acontece conosco, e quanto mais a gente busca o estudo, mais a reflexão bate para as observações. Então o homem, quanto mais ele adota as ilusões, porque fulano faz, o Beltrano faz, é porque é dia, tem que se divertir. Essa questão de divertimento, ela é muito diversificada, de acordo com a evolução do homem. Mas não existe divertimento onde o homem se escraviza, onde faz do homem um ser escravizado ao outro. O homem não é livre dessa forma. Então, em uma sociedade onde só leva a criatura até o túmulo, essa sociedade não é uma sociedade espiritualizada. O homem precisa se espiritualizar. E essa espiritualização está nas questões do espírito. Não é visualizando os termos materiais, só os termos materiais, que vamos chegar a essa reflexão, não. Porque no Livro dos Espíritos tem que a matéria e a moral, elas estão realmente divididas para o esclarecimento do homem. Mas, quando o homem, mesmo buscando a informação material aliada à espiritual, ele tem possibilidades de se esclarecer muito mais do que só na matéria. É por isso que a gente vê que os profissionais na área de medicina, eles não têm competência para lidar com o espírito, com as questões espirituais. Porque eles não estudam, eles não pesquisam. Aqui no Brasil, diga-se de passagem, aqui no Brasil, porque no país do primeiro mundo, a questão da informação da imortalidade da alma já começa desde a criatura do seu estado infantil. Em muitos países do primeiro mundo, que é cultural, novamente dizemos, né? No Brasil não. No Brasil vai se cultuar os santos. Se recebe alguma graça, não vai a Deus, não, vai ao santo, né? Se acontece algo de felicidade na nossa vida, vai buscar os santos e não Deus. Agradece-se aos santos e não a Deus. Primeiro, que não existe santo, né? O que existe são espíritos esclarecidos e eles não estão em forma de simbolismo. Os espíritos esclarecidos não estão como estátua nem em estado simbólico. Eles se manifestam pela inteligência. São homens e mulheres, se assim que para nosso esclarecimento, que se manifestam pela inteligência.
E recebe pagamento para fazer o bem. Né? Exatamente, nem recebe pagamento para fazer o bem. O bem para eles é o seu estado de consciência. É por isso que a paz, ela não é um estado de comportamento ou de simbologia, mas ela é um estado de consciência. Esse estado de consciência chama o homem às suas responsabilidades para com o seu semelhante. Isso não é religião. E isso sim é pesquisas científicas, porque o homem é um ser moral. Então, sendo ele um ser moral, ele vai estar sempre atuando. Da mesma forma como muitos dizem, eu me curei de tal doença. Tudo bem. Mas o homem só se cura, na verdade, quando ele não erra mais. Enquanto ele está errando, ele não está curado. Ele pode aliviar a dor física, que também vai se manifestar em outros aspectos. Mas o homem só irá se curar quando ele deixa de errar. Quando ele erra menos. Ou como diz Carlos Bernardo Moreira, quando ele passa a ser menos ruim. Porque nós somos ruins. Nós temos as nossas ideias malévolas, né? Infelizmente criou-se aí uma ideia de que espírita é santo. Não se engane. Espírita erra do mesmo jeito. Agora tem um porém. O espírita esclarecido, ele procura errar menos. Porque a sua consciência está sempre em alerta. Mas erramos. Sentimos dores, sofremos, porque somos criaturas imperfeitas. Imperfeitas. Essa coisa que criaram aí, de que espírita, acha que espírita é dono da verdade, coisa nenhuma. O espírita esclarecido, ele busca agir com a sua consciência diante do que ele estuda. Mas nenhum de nós estamos livres das quedas, das obsessões, das influências dos espíritos, das dores, não, porque somos criaturas imperfeitas. Agora, claro, estamos buscando nos conscientizar e aproveitar as oportunidades dadas por Deus. É como a gente sempre reflete. Todos nós temos o que merecemos, não tenhamos dúvida disso. Mas existe algo que nos alerta. Mas também estamos tendo a oportunidade de fazer o bem. Quando nós nos limitamos a dizer fulano está tendo o que merece e nada fazemos, certamente vamos ter o mesmo que amo. Porque estamos dando aquilo que nós vamos receber. Todos nós temos o que merecemos, mas existe isso aqui, para nós buscarmos, principalmente quando Deus dá a oportunidade de nos esclarecer para sabermos ajudar aqueles que realmente estão passando o que merecem, mas nós estamos tendo oportunidades de, através daquele irmão que está sofrendo, a gente ajudar, sermos merecedores de algo melhor. Porque o que nós não fizemos ontem, certamente, se não tivermos cuidado, não vamos fazer hoje também. Vamos reincidir no erro. Vamos deixar as oportunidades passar, que é o que diz os Espíritos, o dia da codificação. Nós nos, tem um termo adequado, usamos de indiferença para com aquilo que acontece com o outro. E, na verdade, essa indiferença que nós estamos vendo é a oportunidade que nós estamos tendo para nos melhorar e até para não passarmos situações ao qual que nós não sabemos que há de vir. Mas somos criaturas imperfeitíssimas. Então, as oportunidades dadas por Deus, muitas das vezes a gente não está aproveitando. Estamos sendo
omissos. Estamos sendo omissos. Principalmente no que se refere à questão dos trabalhos nas instituições espíritas. Por que muitos médiuns não estão nas instituições? Porque, infelizmente, acha-se que eles estão fazendo para os outros. Nós fazemos para os outros, na verdade. Nós fazemos. Mas o maior beneficiado somos nós. Porque quanto mais o homem se esclarece e faz o bem, mais o seu campo espiritual, ele se alastece. É aí a diferença entre o espírito encarnado e outro. Nenhum de nós somos melhores, mas somos, um é mais esclarecido e mais adiantado. E aí que tira a questão da proteção de Deus para com seus filhos. Esses que estão mais esclarecidos, que dão um passo maior, é porque eles estão buscando. Estão mais desenvolvidos, buscaram se desenvolver. É um trabalho íntimo deles, um trabalho pessoal. Não é que Deus pegou e usou para com ele de proteção, como muitos dizem, né? Que Deus lhe protegeu o seu povo. Esse Deus é muito injusto, né? Criar tantos seres e, no entanto, proteger uma minoria. E olha que essa minoria está contra aquilo que ele diz. Faça ao teu próximo o que queres que ele te faça. Muitos estão entrando nas suas casas física e se trancando no seu próprio mundo, né? Para ele só existe o mundo dele, da família. Está condizente com a lei de Deus? Porque quando a gente se fecha para a gente, para os nossos, não estamos em nenhum aspecto condizente com a lei de Deus. Porque o que está lá no livro da codificação e nos livros que circula na mão de outras criaturas, é essa colocação de Jesus. Faz ao teu próximo o que queres que ele te faça. Se estamos vivendo em uma sociedade decadente, onde muito se cobra, que existe corrupção, que se rouba, que se faz acontecer, e nós não estamos fazendo isso, o que está precisando é raciocinar. Será que nós não estamos fazendo isso? Estamos, sim. Nós estamos. Nenhum de nós aqui não estamos deixando de errar. Mais uma vez a gente diz. Agora, claro, há uma diferença entre aquele que erra e está buscando a melhora para si e para os outros. E há aqueles que erram, como todos nós, mas pouco está se incomodando com os outros. Então, quem está mais ligado a essa lei de Deus? É esse que se esforça ou aquele que se anula? Como está na parábola do carreteiro, onde aquele que, mesmo blasfemando, está trabalhando, está dando de si, né? Está lutando. Quem está sendo mais merecedor? Ele ou aquele que está orando, pedindo a Deus que mande, que mande, que mande, que mande? Não é verdade? Não há aí uma questão moral, científica, filosófica? Não estou vendo nada aí de religião. Nada dogmático, porque desde quando eu estou desenvolvendo a minha inteligência, eu estou buscando os pontos para analisar. Foi por isso que Kardec foi chamado de bom senso encarnado. Kardec tinha uma notável reflexão em todos os aspectos. Foi por isso a colocação feita a ele de um bom senso encarnado foi bem colocada. Né? Porque a questão do bom senso é a reflexão. Você não pode tomar algo só pelo simples fato de ele se apresentar daquela forma. Mas sim, você tem que raciocinar, queimar a pestana. Então Deus não vai se, como muitos dizem, Deus tem um representante. Qual é, menino? Quem é? Sabe quem é? Porque todos nós somos filhos de Deus.
essa questão de representante, isso é criada pelo próprio homem, que tem que ter alguém para escravizar. Deus não precisa de representante nenhum. De lá para cá, toda essa andança do homem, Deus precisou de um único ser para ditar aos seus filhos como ele deve se comportar, quais são as suas ações, as suas atitudes. Todos nós somos filhos de Deus e a lei de Deus atua na consciência de cada um. Quando Deus quer realizar as suas leis, Ele utiliza de todos, desde os espíritos mais inferiores que estão lá no mundo da glorificação, quer fechar, muitas instituições espíritas fecharam a porta para os espíritos obsessores. Espíritos obsessores. Os espíritos inferiores estão dentro d'água, estão dentro d'água. Porque os próprios centros espíritas, muitos desses centros, fecharam a porta para os espíritos. Ah, mas por que você está dizendo? Você vê nessas instituições falar de obsessão, falar de espírito, falar de mediunidade, falar de comunicabilidade dos espíritos. Esses médios se comunicam, hein? Esses médios dão manifestação em qualquer aspecto, porque, não é, seu Jorge? Se caracterizou que o médium só é médium quando ele baixa espírito. Baixou espírito é médium. Desobsessão nesses ambientes é um enigma. É um enigma, não é? E aí, médium não tem psicometria, médium não tem psicofrenia, médium não tem psicometria, não tem psicografia, médium não ouve espírito, médium não tem intuição, médium não tem inspiração, médium não tem nada, só tem manifestação de espírito. Espírito de luxo, né, cara? Né? Esses ambientes só dá. Só dá espírito de luz. É onde é um tal de uma luz, é um tal de um luzir que ninguém sabe de onde vem tanta luz. Só quero esses. Né? Então fecharam, na verdade, as portas para os espíritos. E aí, claro, como os espíritos não têm barreira, Deus ou melhor, para Deus não tem barreira, se comunica. Nas igrejas, no sanatório, Né? os ambientes de trabalho, nos meios de Pois trabalho. não quer por bem, vai por mal, como disse o ditado, né? Não quer, porque muitas dessas crenças, dessa falta de crença é a má vontade. Aí ele se manifesta nos jogos da prostituição, Não das é? drogas, dos crimes, Pois do é. roubo. Tudo isso aí. Tudo isso aí, eles envolvem. Pronto. E aí, ainda diz que a sociedade é uma sociedade evoluída em quê? Comer de garfo e calçar sapato não é essa civilização. Estamos caminhando, mas não é lá essa civilização, né? Então, o que os espíritos, pelo menos dessa casa, e nós outros buscamos, é procurar nos esclarecer. Errando, acertando, mas é nos esclarecer. Porque caso contrário, como diz os espíritos, não é a falta de médium que fecha centros espíritas, é a falta de estudo. É a falta de estudo. Porque a busca dos livros, do estudo dos livros, nos levará às diretrizes essenciais que precisamos dentro da instituição espírita. É a busca dessas informações que vai nos dar diretrizes. Porque até nós mesmos, sendo dirigentes, nós somos médios. E muitas das vezes o próprio dirigente desconhece isso. Aí acha que porque médico fulano de tal, que era principal, foi embora. Beltrano, que era médico principal, foi embora, foi para as curtições da vida dançar os reggae. E ele ficou só, ele não tem capacidade. Porque ele também não é médico. Ele não pode, com as suas potencialidades, chamar outras para aliar-se a si. É aquela questão, como disse, não sei se foi o Adilon Negrão ou foi o Inês Thomas Stage, eu estou bem lembrada, que ele disse que o homem intelectual, eles se sintonizam. O homem intelectual
eles se atraem, se sintonizam. Ué, turma com todos. Não é? Da mesma forma, o dirigente que faz um trabalho sério, ele sintoniza com o espírito dessa mesma qualidade, que vai lhe dar suporte para que as outras criaturas se alinhem a ele. Mas o que ocorre aqui no Brasil é que ficam atrás de médico principal e o único médico da casa é aquele que se manifesta. E ainda tem essa questão, médico moralizado, né? Eu, pelo menos, não estou moralizada não, viu? Porque eu tenho muito ainda que espiar. Tenho muito defeito, muita queda, então não espere de mim moralização. Eu estou aqui buscando acertar com o pouco que eu aprendo. Tentando. E eu também. Se quiser um médico para minha expiação. Pois é. Aí que outro dia eu disse, quando eu cheguei para aqui, eu conversava, porque criou também esse tabu. Não se pode questionar com os espíritos. Eu não sei, eu fico assim pensando, meu Deus, qual é o tipo de espírito que essas criaturas fazem? Leio. Eu não sei. Porque criou-se também um tabu. Não se pode questionar os espíritos. O espírito chega, fala. Não se pode questionar os espíritos. E Kardec fez o quê, menino, no livro dos espíritos? Ele foi nulo. No livro da codificação. Ficou alienado. Foi aquele médico que levou. Será que estão atribuindo a Kardec um médico que só vivia escrevendo sem coerência? Olha essas caras fazem uma doutrina espírita fora. Kardec tá certo. Não é nada. Aí não. Kardec lá O espírito chega, não se questiona nada, não se procura saber, tudo toma como verdade. O espírito chegou, falou, é lei, eu vou para casa, que o espírito falou. Aí outro dia eu estava aqui conversando com os espíritos logo quando eu cheguei aqui na instituição. E com pouco tempo, aí eu ouvia muito isso lá fora, não aqui, lá fora. Aí eu questionando com os espíritos, conversando com os espíritos, eu disse, se aqui fosse assim, eu tinha descido as escadas e ido embora, porque eu não tenho essa perfeição. Eu não sou perfeita, não espere de mim perfeição, porque eu não tenho. Agora, se quiser alguém que está buscando acertar, conte comigo. Que caindo e levantando, me ajudando também a levantar, porque eu também preciso, né? Como sou besta, eu preciso também, algumas vezes, de quem me levante, porque eu também preciso, né? De alguém que me faça cá uma caridade de me levantar. Que as quedas, às vezes, E quem de nós está ali? não é? Então a gente precisa ali, ó, dos amigos, Própria expiação. não é? Dos espíritos para nos levantar, nos dar um chamamento, atenção, e a gente também questionar com eles. Porque somos iguais. Eu não sei de onde foi que essas criaturas tirou isso, que espírito é um ser destituído de qualquer inferioridade ou perfeição. Eu não sei onde é que essas criaturas ou bota perfeito demais ou bota inferior demais. Né? Sabe por quê? Porque não atribui que a criatura largou o corpo e continua sendo o que ele é. Inteligente, continua inteligente. Preguiçoso, da mesma forma, com seus atributos, imperfeições e perfeições. Aí nós começamos a ver os espíritos como eles são. Como o Carlos Bernardo mesmo dizia, que quando ele falava com o espírito, ele tratava os espíritos como encarnado. Sim, é, gente. Onde você morava? O que você fazia? Quais eram as suas atividades? Qual era a sua crença? Isso são colocações feitas do encarnado para o encarnado e também do desencarnado. Ou o espírito desencarnou, antes dele desencarnar, ele não morava, não? Ele não tinha residência, não? Ele não tinha familiares, não? Ele não tinha crença, sentimentos? Gente, isso é uso da razão, né? Eles não emitem opinião pessoal. Não é no início de sua. Aqui é como o outro dia o Espírito disse, aqui eu estou dando a coisa mastigada. Mas nos livros a questão é científica. Você tem que raciocinar. Ah, o Espírito chegou aqui bradando porque ele é assim, grosso, estúpido, mal educado. Ele é assim, o corpo mudou porque deixou de ser largar o corpo. Ele é o que ele tem. Então, tudo isso são diretrizes para o trabalho em uma instituição espírita.
Não nos enganemos. Toda hora os espíritos passam isso. Estudem as paredes, a constituição física, e só ouvir não vai dar diretriz a encarnado. Encarnado precisa estudar, porque largando o corpo ou saindo daqui, quem vai dar qualidade a ele, onde quer que ele esteja, é ele. É ele, junto àquilo que ele busca. Porque eu posso estar aqui, trabalho na instituição espírita, mas onde quer que eu esteja, eu estou sendo médico da mesma forma. Quem vai dar essa qualidade ao trabalho que eu faço sou eu. A minha mediunidade sou eu. De acordo com o que eu estudo, com o que eu busco, com o que eu pesquiso, com o que eu sinto. Então não são os espíritos que vêm de lá, meu filho, faça assim, meu filho, faça assim. Meu filho, espírito esclarecido não bajula médico, nem bajula dirigente. É por isso que a gente sempre aqui está esclarecendo. Instituição, ouvir é bom, mas estudem, procurem momentos para fazer reflexão, porque saindo do corpo vamos encontrar coisa séria, e até fora da instituição vamos encontrar coisa diferente, porque aqui tem uma atmosfera de espírito esclarecido, mas aonde quer que estejamos, que está lá na questão do meio, esses espíritos vão estar conosco de acordo com aquilo que buscamos, com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, e eles vão achar em nós subsídios para nos orientar, mas terá sempre de nós a primeira atuação. Espíritos esclarecidos. É necessário que a criatura atue. Não é o que faz os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores dominam. Os espíritos esclarecidos quer que o encarnado bote a mão na massa, como diz o dito popular. Eles não vão aqui pegar o médium e dizer, pega aqui meu filho, e pega aqui e faça assim, não. Eles dão uma diretriz, um ponto de diretriz, como lembramos de Kardec. Os espíritos disseram a Kardec que só estaria com ele 15 minutos, que era o suficiente. Os demais a ele caberia. Por que os demais a ele caberia? Porque necessitava que ele tivesse pontos de referência para que o espírito o orientasse. Foi o Espírito Verdade. Foi o Espírito Verdade. Pontos de referência. Qual é o ponto de referência que tem um médico que não estuda? Nenhum. Nenhum. Né? Ele vai ficar mais perturbado, e perturbar vai ser uma criatura igual às outras, ignorante. Ou bem o espírito cuida do médium, ou bem o espírito cuida dos assistidos. Fica difícil. Então, essas são as orientações que nós recebemos e que nós buscamos. Porque muitas das vezes os espíritos querem que a gente atue, querem que a gente mova as nossas potencialidades. Foi o que Carlos Bernardo disse. Quando a criatura quer ser somente médium, ela se anula. E essa anulação vai além do físico, viu? Vai além do físico. Não se engane, não. O médium se anulou a vida toda só em querer ser médium, só em receber espírito, só em dizer que espírito diz. E cadê a sua atuação? Que foi na questão também que ele fala do nosso irmão Chico Xavier. Ele só quis ser médium. Mas nós temos potência. Isso não é uma ofensa. Isso, muito pelo contrário, é um alerta. É um elogio que os Espíritos dão, dizendo aquilo que Jesus dissera. Deixe que as vossas potencialidades brilhem. Né? Então, quando eu me anulo só em querer que Espírito venha, que Espírito faça, que Espírito tome, que Espírito diga, eu estou me anulando. Você já pensou, se o aluno só ficasse nos ditos do professor, e que muitos ficam, é por isso que sai das... que os Enem, É por isso.
Não se sabe desenvolver uma ideia pessoal. E olha que quando se desenvolve é criticado, viu? Quando você desenvolve uma ideia pessoal, não, você quer ser moralista. Quer ser moralista, quer ser muito medida bom. Porque você desenvolveu algo que pertence a você. Segurou o raciocínio. Gente, não tenhamos medo de errar. O erro faz parte. Não sei, eu não sei mesmo. Eu não vou dizer que eu sei. Quando eu não sei. Mas quer ser, eu quero ser inteligente, me ensine aí. Eu sempre agia assim. Quando eu estudava no colégio convencional, porque eu ainda continuo estudando, porém, Colégio da vida. da doutrina espírita, que tem me dado muito mais base do que o colégio convencional, eu cheguei até aqui, não foi estudando convencional, não, eu fui estudando espiritismo. Mas estudem. Tudo eu ouço, tudo eu pego para ler, mas eu passo pelo crivo da razão. Então eu cheguei aqui, foi estudando espiritismo. Eu me desenvolvi, os meus potenciais. Olha porque essa porta está quente. As minhas potencialidades foi estudando os livros da codificação. Tive bases, ainda tenho bases das questões físicas, tenho. Mas o meu maior manuncial de informação é os livros da codificação. Ah, mas por quê? Sabe por quê? Porque, olha, eu estudo biologia, eu estudo física, eu estudo química, eu estudo economia, eu estudo astrologia. Tudo isso tem nos livros da codificação. Tudo isso, sim. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese. A Gênese é um livro notável. Aquilo ali tem uma questão científica maravilhosa. Hein? Astronomia. Leia o livro A Gênese para você ver o critério matemático que tem ali. Como os espíritos colocam as questões das energias, como essas energias são direcionadas, as leis físicas que unem o universo, que mantém os astros. Então tudo isso eu estudo. Eu não estou distanciada dos estudos convencionais, não. Muito pelo contrário. Agora, claro, existem termos, como é? Científico não, hein? Tem um nome adequado, deixa eu tentar me lembrar aqui. Que, claro, nós buscamos nas questões físicas. Me fugiu agora da mente. Então, tudo isso nós encontramos no livro da codificação. Porque a lei de Deus, ela está expressa na doutrina, a doutrina espírita expressa a lei de Deus. Então, como ela expressa a lei de Deus, ela não está distanciada da explicação da matéria. Né? Ela não está distanciada. Então, aí a gente vê que as nossas ideias, elas se tornam amplas diante da vida que nós vivemos, seja no físico, seja fora do físico. Então, a questão que a gente coloca aqui é essa, que não se faz espiritismo sem estudo. Termos técnicos, essa é a questão. Na questão física existem termos técnicos, que está lá, vocês que estão fazendo faculdade, que já fizeram, tem lá. Em muitas em muitas colocações feitas em determinados assuntos, tem lá os termos técnicos que exigem nas faculdades, nos concursos que vão se fazer, são termos técnicos que nós buscamos. Mas esses termos técnicos, muitas das vezes, são perturbadores, porque eles não explicam nada. Eles não, muitas das vezes a criatura fica perdida naquilo sem explicação.
Mas tem aqueles termos técnicos que tem que ser usado, que é uma diretriz para aquele que está estudando, mas que só vai ficar ali. Não se engane, só vai ficar ali. É como um astrônomo explica vários termos sobre astronomia, mas ele nunca explica por que a Terra é redonda. Ele não sabe explicar por que a Terra é redonda. Explica-se que houve uma explosão, mas numa explosão dali se estira estilhaço. Nenhuma explosão sai com matéria em forma de circunferência, mas sim estilhaço, sem formas adequadas. Não é verdade ou eu estou errada? Eu estou certa. Basta pegarmos uma matéria e quebrá-la, jogá-la no chão. Como é que ela se parte? De várias formas. Ela não tem uma forma circunferência. Então, os termos técnicos que aí explicam, referente ao aparecimento dos planetas, é que houve uma explosão, e nessa explosão, agora, eu não sei Saiu se... tudo redondo. Saiu tudo redondo. Não é meio exceção da Terra, porque todos eles são redondos. São redondos, né? Então, olha aí, tudo isso eu venho compreendendo com os livros da codificação. Não que eu não busque estudos convencionais, mas a minha preferência, porque eu sou espírito e o meu ideal é um pensamento vinculado com o universo. É as ideias espirituais, porque eu sou espírito. Se eu ficar o tempo todo presa às ideias materialistas, a minha evolução, não é que eu não vou ter evolução, vou sim, porque tudo se aproveita, mas é limitada. Ou eu estou falando mentira? É limitada. É por isso que nós dizemos que o profissional, ele não tem condição de se dar com o espírito, porque ele tem que estudar, senão ele vai se perturbar. Ele vai se perturbar. Então o profissional não tem competência para se dar com espíritos. Tem que se preparar, tem que se espiritualizar. Tanto a medicina como a psicologia. Eles têm que se espiritualizar. Agora não é uma espiritualização dogmática, onde acha que Deus é um religioso, onde acha que Deus faz milagre, mas sim uma espiritualização vendo Deus no ser universal, né? Deus um ser universal, porque quando se coloca Deus com um aspecto religioso e com um dogmatismo de milagre, esse Deus está com os mesmos aspectos do homem, com as mesmas decadências do homem. É aqui a gente fica. Rapaz, não sei se é bom não.